Sejam muito bem-vindos ao canal Átomo Divino. E no vídeo de hoje, como de costume, você vai receber mais uma das várias peças que compõem o quebra-cabeça cósmico que somos. O tema e assunto deste vídeo é falar do que acontece quando se usa um arquétipo. Quais os pontos negativos e de prudência e cuidados que temos que ter ao acessar essas energias e quais as nossas possibilidades positivas, os efeitos, os resultados que obtemos ao acessarmos esta parte fundamental do universo. Então preste bastante atenção neste vídeo, cole os seus 5 sentidos na tela e vamos juntos até o final deste vídeo. Hoje, como o título e a introdução disse, você vai entender e depois de entender, começar a aplicar. Se você já é uma pessoa que estuda, que utiliza, que vivencia a vida com os arquétipos, essas informações que são alguns pontos que foram percebidos acerca do assunto dos arquétipos, principalmente relacionado ao desenvolvimento pessoal, à evolução espiritual de qualquer pessoa que despertou essa curiosidade, que está nesse caminho, tanto estudando como aplicando, vivenciando e já está até tendo resultados bem positivos com o uso, com o acesso da energia dos arquétipos. A primeira coisa que precisa ficar clara sobre quando se usa qualquer arquétipo, e lembrando, arquétipo é tudo o que existe no universo, tudo o que existe antes de se manifestar, anteriormente era uma ideia, que a gente pode chamar de arquétipo. Então, quando se fala do uso e do que acontece ao usar arquétipos, a primeira coisa que tem que ficar clara é que as possibilidades do que vai acontecer e do que não vai acontecer são infinitas. São, em termos de visão geral, incertas. Até porque existe uma lei do princípio da incerteza de Heisenberg, que explica que nada neste universo, isso é uma lei deste universo, é algo falível de certezas, ou que está concreto, definido em uma certeza. E não seria diferente com os arquétipos, sendo eles tudo o que existe, a base, o que dá forma a todas as coisas que existiram, que existe e que existirão neste universo, nessa faixa do cosmos. E provavelmente isso também deve acontecer em outras faixas universais. Então, não dá para definir concretamente todos os pontos que podem acontecer quando se fala do uso dos arquétipos. Isso é algo, na minha humildade de explicar, praticamente impossível de se afirmar. Mas o que podemos falar e deixar claro acerca do que pode acontecer ao usarmos os arquétipos está mais relacionado principalmente à classe de arquétipos, ou seja, determinados arquétipos e determinados símbolos
que, quando acessados por nós, usados por nós, temos alguns efeitos que podem ocorrer. E isto, claro, é firmado, é cunhado pela ciência, pelo método científico. A gente tem a parte também que é muito importante, e que é a nossa relação espiritual, os efeitos a nível espiritual que acontece ao estarmos acessando ou expostos a arquétipos. E que se você observar em conteúdos diversos, aqui no YouTube, em qualquer outra plataforma, que a maioria das pessoas não explica, não deixa claro que, quando você usa arquétipo, acontece assim, 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 isso acontece. Não é explicado isso. E que é algo muito importante. A nossa relação com qualquer arquétipo, qualquer símbolo, seja ele um símbolo mais simples, mais rudimentar, mais existencial e vivencial da terceira dimensão, ou algo mais complexo, algo mais transcendental, um arquétipo mais voltado a questões de outras dimensões, etc. Independente dessas classificações, a nossa relação espiritual com eles é uma via de mão dupla. O que isso significa na prática? Que o arquétipo e nós relacionando, ou seja, eu vendo um arquétipo me influenciando, ele vai receber de mim para ele continuar a própria evolução e também a expansão de seu ser, porque um arquétipo é um ser vivo, como já foi explicado em outros vídeos. Ele não é só um símbolo, uma imagem morta, é uma coisa viva que está em outra dimensão. Ele vai receber de mim, ou seja, do meu ser, tudo o que eu fizer debaixo de sua emanação. Ou seja, se eu estou, um exemplo, acessando a energia e informação do arquétipo do mago, por exemplo, o arquétipo do mago tem ali todas as suas virtudes, que é comunicação, capacidade de trabalho, capacidade de negociar, de criar, criatividade, facilidade de acessar o inconsciente, de trazer do inconsciente as coisas que estão lá, e etc. E várias outras virtudes. E também, né, no exemplo do arquétipo do mago, ele tem todo o lado que é uma possibilidade de atuação dos humanos de ser. E por que é dos humanos de ser? Porque o arquétipo em si, na sua pura essência, ele não possui esse lado sombrio de ser, essa atuação sombria na vida prática. Ele recebe essas informações de atuação sombria dos seres que acessam a sua energia, ou seja, um arquétipo só cresce, só evolui, recebendo informações vindas de experiências dos seres humanos que estão acessando, utilizando esse arquétipo, quando os seres humanos debaixo da sua emanação se comportam, ou seja, atuam na vivência prática, no dia a dia, na prática, na execução das virtudes, talentos e capacidades que um determinado arquétipo tem, quando esse ser escolhe pelo seu livre-arbítrio, pela sua vontade, atuar de maneira positiva. E o mesmo vale para questões de cunho de informações negativas, ou seja, se um ser humano debaixo de um arquétipo está atuando, está vivenciando, no caso de arquétipos relacionados a mitologias, uma mitologia de um arquétipo tal, e a mitologia mostra lá que há 2.500 anos atrás, aquele arquétipo que é vivo, mas que agora está em outra dimensão, naquela época que ele viveu, ele agiu de maneira negativa nesse mito, assim, 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 assim.
ele roubou aqui, ele matou o tal fulano, traiu o tal Beltrano, etc. Que se você ler as mitologias, você vai ver esses traços de comportamento dos arquétipos que foram traços negativos. E a pessoa debaixo dessa emanação desse arquétipo, vivendo essa mitologia com todo um contexto, mostrando para ela que ela pode, que ela tem essa possibilidade de atuar desse jeito negativo que também o arquétipo atuou. Isso, inevitavelmente, deixa a pessoa no momento de decidir, de optar. Porque quando se entra, se acessa qualquer arquétipo, ele possui todo o seu potencial virtuoso, mas o ser humano que está debaixo desse arquétipo não é o arquétipo em si. Ele é um ser humano que está em aprendizado, que está em desenvolvimento, assim como o próprio arquétipo, mas se olharmos o arquétipo comparado ao ser humano, ele está no nível, vamos falar assim, ainda de chegar nesse nível de percepção mental e que inevitavelmente vai interferir no comportamento, que o arquétipo está aqui mais em cima, ele está galgando isso. Ou seja, e quando ele acessa o arquétipo, é para até ajudar, né? O arquétipo ajudar e o ser humano ajudar o arquétipo a crescer e o arquétipo ajudar o ser humano a chegar nesse patamar que o arquétipo está. Mas a pessoa aqui nesse nível não é o arquétipo. Então ela tem que trabalhar em si, ou seja, escolher com o seu livre-arbítrio, com a sua vontade, na hora da atuação, agir da forma que o arquétipo induz a agir. E todas aquelas tendências negativas, sombrias, que é até dito pelas pessoas que explicam e etc. acerca dos arquétipos, falam que é o lado sombra do arquétipo, na verdade não é o lado sombra do arquétipo em si. Esse lado sombra, essa sombra toda que pode ocorrer quando a pessoa acessa um arquétipo, advém de questões relacionadas ao ego, à pessoa que está acessando o arquétipo. Exemplo, uma pessoa vai lá e acessa um arquétipo como o arquétipo da coruja, ou um arquétipo da águia, esses arquétipos que são os mais poderosos, né? Que, já que é o mais poderoso, a pessoa já vai ali, aí esse é o melhor, então eu vou usar ele. Aí a pessoa vai lá, compra um pôster, ou uma estátua, ou tem uma pintura, enfim, e coloca lá esse arquétipo e ela fica exposta àquilo. E aí o arquétipo tem em si intrínseco a informação e energia das virtudes tais. No caso das aves de rapina tem força, autoconfiança extremamente elevada, autoestima extremamente elevada, capacidade de superar qualquer obstáculo, ação, tudo do lado yang de se agir, do lado positivo, esses arquétipos têm. E aí tem, de acordo com o arquétipo, tem a variação. No caso da coruja, por exemplo, quem fica exposto muito ao arquétipo da coruja tem uma intuição muito maior que, por exemplo, uma pessoa que fica mais exposta ao arquétipo da águia. Tem algumas particularidades de diferença, mas o arquétipo está emanando essas informações e energias para a pessoa que comprou lá o pôster e está lá exposta. Só que o que acontece? Se aquela pessoa, no ego dela, ou seja, na informação dela, na onda dela, no que ela emana, tem lá traumas, bloqueios e crenças limitantes e uma série de outras coisas que fazem essa pessoa ficar na zona de conforto, porque o que tem internamente em qualquer ser vai determinar como que ela vai perceber, como que ela vai aceitar esses estímulos externos que ela talvez mesmo esteja se auto-empregando ou ela esteja recebendo inconscientemente da relação que ela tem com o mundo. E tudo isso será filtrado pelas crenças, pelo bloqueio, pelo trauma que está lá no inconsciente dessa pessoa e que precisa ser retirado, trabalhado lá dentro dela, para que quando ela, por exemplo, coloque um pôster de uma ave de rapina, seja ela qual for, toda aquela potencialidade positiva que está sendo emanada daquele arquétipo
comece a de fato penetrar o ser, mas não ser descartada ou ser ignorada ou não ser percebida, porque os filtros internos, as crenças, os traumas, as sombras, etc., que residem dentro de uma pessoa, façam com que isso não seja de fato percebido, captado, filtrado e incorporado no interior do ser, para depois ele externalizar todas essas virtudes que o arquétipo está emanando em forma de comportamento, que é o que leva a ter resultados positivos ou negativos, que são os comportamentos, a forma de agir de uma pessoa quando ela se expõe a um determinado arquétipo. Essa é uma coisa que é pouco explicada. É só dito, quando você usa o arquétipo tal, ele vai lá, e isso, e autoestima, e não sei o que, e vai isso e isso em você, e aí a sombra dele é essa. Não é a sombra do arquétipo, é da pessoa, com todo esse conteúdo interno que precisa ser ressignificado, transmutado, curado, resolvido, e aí interiormente ela fica como se fosse um canal para o arquétipo, um invólucro para aquela emanação atuar livremente, sem amarras de crenças limitantes, sem travas de bloqueios e traumas, sem a autossabotagem que a sombra que a pessoa tem faz com que a pessoa se sabote, e não sombra do arquétipo. E tudo isso internamente também gera o que? Essa zona de conforto, essa visão romântica, esse pensamento mágico de que agora que eu coloquei o pôster da águia, a estátua da águia, ou da coruja, ou do tigre e etc., quando eu olhar ali vai... Não, se não limpar o interior, não terá esse efeito, não terá essa produção de dopamina elevada. Na verdade, a pessoa vai para a ponta negativa da sombra que ela tem, vai para as sombras pessoais dela e vai potencializar possíveis traços de caráter, de comportamento que ela tem na sombra dela para ser transmutado, para ser resolvido, mas que um arquétipo poderoso como esses que eu estou dando exemplo, e a pessoa se expôs, produziu a dopamina, mas a pessoa em si tem essas questões internas, então ela vai ter uma forte vontade de agir, de atuar, mas vai para a ponta negativa, porque o interior dela está negativo. O arquétipo, ele não faz uma mágica na vida da pessoa. O efeito de um arquétipo é determinado pelo grau interior de expansão, de positividade, de clareza, de verdade que a pessoa tem, de crenças, de etc. Se existe muito conteúdo sombrio, se existe crenças limitantes, bloqueios, traumas, essa pessoa ela vai inevitavelmente para esse limbo que não é do arquétipo, é dela mesma, que ela tem que trabalhar nela, e que a exposição ao arquétipo só potencializou, deu para ela mais, vamos falar assim, recursos majoritariamente emocionais de se atuar mais de acordo com esse conteúdo interior que precisa dessa transmutação e que está negativo. E aí, imagine agora uma pessoa que está ali utilizando um arquétipo e lá no interior dela está tudo bem, está tudo em paz, não tem crenças, não tem sombras, a pessoa já resolveu essas questões todas e ela começa a acessar determinado arquétipo. Essa pessoa, inevitavelmente, com certeza vai produzir, vai ter efeitos em si, na sua vida, bem positivos, porque ela não tem esses filtros negativos, essas travas, esses bloqueios ou sombras, impedindo com que o arquétipo entre, mas atue de maneira positiva. Esse tipo de pessoa provavelmente não fica na zona de conforto. E aí também tem uma atitude inicial para quem ainda está nesse processo de trabalhar sombras, eliminar crenças limitantes, etc., que é uma prática simples de quando você
por exemplo, tem um pensamento negativo ou um sentimento negativo, você vai acolher aquilo e transformar aquilo. No caso de pensamentos, a ação é a seguinte: estou acessando determinado arquétipo. Ele me faz ter X e X comportamento, tal e tal virtude. Mas aí tem a crença limitante lá na pessoa. Aí a crença limitante produz o pensamento negativo. Aí a pessoa vai lá e tem um pensamento negativo. No momento que ela tem aquele pensamento negativo, o que ela tem que fazer? Cancela o negativo. Ela pode falar isso mentalmente, ou falar isso verbalmente, ou escrever isso, enfim. E em contrapartida, ela já vai lá e coloca uma coisa positiva, que pode ser uma coisa oposta a esse pensamento negativo que ela teve. E aí ela já começa, ao estar debaixo de um arquétipo, ter uma ação ativa com o ego dela, e também isso vai trabalhar a questão da crença limitante, ou da sombra, ou do bloqueio, ou do trauma, dependendo do arquétipo, até resolver essas questões internas dentro de si. Isso é uma ação simples, mas que exige de trabalho constante, porque se a pessoa tem crenças limitantes, traumas, bloqueios e sombras, ela frequentemente durante o dia, a vivência dela, tem muita produção de coisa negativa no seu interior. Aí ela tem que ter um esforço, né, um trabalho de resolver isso de uma maneira muito recorrente, constante, até que isso se torne um hábito na vida da pessoa e até que a crença, o bloqueio, o trauma, a sombra já esteja sido resolvida no inconsciente da pessoa. Essa seria uma ação de se atuar acerca disso que eu acabei de explicar anteriormente, quando a pessoa acessa um arquétipo e pode acontecer dela ir para esse lado sombrio que ela precisa trabalhar nela, e que o arquétipo só está potencializando, não está causando a sombra. Isso precisa ficar muito claro. Então esse é outro ponto muito importante quando falamos desses arquétipos, que pouquíssimo é falado, pouquíssimo é explicado. E estas situações foram explicadas do que pode acontecer ao se, entre aspas, usar um arquétipo, é o que no momento é o que é mais fundamental a se entender e que tira também todas as pessoas dessa percepção mágica, de pensamento mágico, de magia, de coloquei o símbolo, a estátua, pum, agora vai mudar. Não é assim que funciona. Tem todo um contexto que precisa ser criado pela própria pessoa para que aquilo realmente tenha bons efeitos, bons resultados na vida prática dela e em tudo que ela deseja conquistar, aplicando esse conhecimento dos arquétipos. E aí o que aconteceu aqui através de mim e que está sendo criado e que você já vai ter a possibilidade de colocar em prática, que vai te ajudar a perceber melhor essas questões desses arquétipos, principalmente esses relacionados a mitologias, e mais precisamente falando da mitologia grega. Eu, juntamente com a minha equipe, estou desenvolvendo, está pronto, foi criado, e eu vou deixar aqui no link o acesso a uma ferramenta de autoconhecimento bem simples, bem direta e até rápida, que pode te ajudar a perceber qual é o arquétipo que está mais presente, mais predominante, ou seja, emanando a sua energia e informação em cima de você, e que você faz o que faz, gosta do que gosta, tem impulsos para escolher X coisa e não Y, porque você está debaixo dessa emanação e isso está te influenciando. E aí, sabendo qual desses principais arquétipos da mitologia grega está com essa atuação em cima de você, você tem um autoconhecimento, um autodomínio, autopercepção maior para escolher, para determinar como que realmente você vai seguir, trilhar e tomar as suas decisões de acordo com qualquer área da sua vida, porque agora você sabe qual é o arquétipo
que está influenciando você. E essa ferramenta dá essa possibilidade para você. Então vai ficar aqui no link, é algo que tem um valor bem simbólico, mas que tem uma facilidade, uma simplicidade, uma praticidade tão grande de deixar claro para você qual é o arquétipo que está mais influenciando você, que quando você clicar nela aqui no link, você vai perceber, ao acessar, ao colocar ela em prática, você vai vislumbrar qual é ou quais são esses arquétipos que estão influenciando a sua consciência, a sua vivência no momento presente aqui encarnado. Então, aproveite essa oportunidade, acesse o link aqui abaixo, conheça essa ferramenta e coloque-a em prática para você descobrir logo quais ou qual arquétipo está emanando e influenciando a sua vida, a sua jornada. E isso com certeza vai entregar para você um poder pessoal, um autodomínio, um autocontrole sem precedentes que pode transformar a sua vida para um patamar mais elevado em todas as áreas. Porque quando uma pessoa está debaixo de um arquétipo, esse arquétipo influencia todas as áreas da vida da pessoa. Não perca a oportunidade, o link está aqui na descrição. O vídeo encerra aqui, mas voltaremos num próximo vídeo falando de mais questões acerca dos arquétipos, porque esse assunto ele tem vários pontos, várias nuances a serem explicadas, a serem entendidas, por quem no momento está fazendo uso ou está começando a estudar. E o que estiver mais próximo da verdade, por aqui no canal você vai receber a informação. Então, compartilhe esse vídeo com as pessoas mais importantes para você e que estão interessadíssimas no assunto dos arquétipos. Deixa aqui embaixo o seu like para ajudar o vídeo a aparecer para mais pessoas. E se você não é inscrito no canal, convido você a se inscrever, a ativar as notificações, porque sempre temos vídeos poderosíssimos com informações e energias que dão para você a possibilidade de ter em mãos mais uma peça que compõe o quebra-cabeça cósmico que você é e que somos. Fique com o meu abraço fraterno. Nunca se esqueça de que sempre é um prazer e eu vou fazer o que precisa ser feito. Um abraço e até o próximo vídeo.